Então, bom dia também, pessoal que está em casa. Vamos juntos. Livro maravilhoso, Palavras de Vida Eterna, Presença Espiritual de Emmanuel e a mediunidade do nosso Chico Xavier. O amor tudo sofre. Tudo sofre. Paulo de Tarso, primeiro epístola aos Coríntios. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto a desolação e recobra vários lares. Furto, contenda, injúria, perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração de sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda a parte, sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou devidamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Ontem, no nosso trabalho de desobsessão, consegui ficar quieta no final. Aí eu falei, mas eu vou usar essa ideia amanhã de manhã no trabalho de abertura do nosso envolvimento com a cura. Nós temos manchas históricas, né? E uma grande mancha, relativamente muito recente, é a Segunda Grande Guerra. Toda guerra é uma mancha, é uma tragédia, né? Porque é o egoísmo que impera. É a posse, a dominação, é a brutalidade. Mas a Segunda Grande Guerra ela teve um peso muito significativo. Vocês devem lembrar que existe uma história verídica que foi reportada em um filme, que é a Lista de Schindler, né? Um homem partidário, né, do nazismo, então ele seguia o partido nazista, o industrial, tinha grande criatividade, e ele se aproveitou do momento onde os judeus estavam sendo isolados e era um trabalho escravo. Então ele tinha uma mão de obra muito barata. E ele enriqueceu a troco disso. Muito bom. Só que ele começou a conviver perto de um oficial, eu sempre esqueço o nome dele, Amancan, alguma coisa assim. Como? Perfeito, obrigada. E ele era um sádico, né? Um sádico. O prazer de causar dor. Às vezes a gente não entende isso. Como uma pessoa pode sentir prazer com isso, né? Nos escandaliza imaginar que uma pessoa gratuitamente queira impor sofrimento, lágrima, humilhação, né? Muito bom. E o Schindler acabou estabelecendo um tipo de amizade com ele, muito pautado na barganha, né? Na troca, nos interesses. Não era uma amizade de coração. Mas o flash, o detalhe que eu quero falar dessa história é que esse homem tão bárbaro, que pegava a sua arma e ao acaso saía atirando, né, porque ele estava sendo coordenador de um campo de trabalho, não era um campo de extermínio, terrível, né? Ele atirava a esmo nas pessoas que estavam passando lá e ia matando, né, como se fosse um dia no parque. Schindler foi começando a se escandalizar com aquilo, né? Foi se escandalizando, e tanto que chegou um momento que todo aquele dinheiro que ele tinha juntado justamente com a mão escrava, ele começou a resgatar pessoas. Ele resgatou em torno de 1.200 pessoas, né, que puderam sobreviver. Dentre elas, havia Ellen,
A espiritualidade fala, desse caso, que a Ellen, que era uma pessoa muito digna, uma pessoa com uma força moral muito, muito forte, e por alguma coisa, pelos vínculos do passado, ele olhou essa Ellen no meio da população e se interessou por ela e trouxe para que ela fosse doméstica na sua casa. Olha que interessante, né? E ele tinha o aflorar do sentimento, o amor queria pedir passagem dentro dele, mas a ignorância, a dureza do coração era tamanha que cada vez que ele sentia uma proximidade, uma espécie de carinho, uma espécie, tá? De carinho, ele não suportava e dava surras nela. Olha que interessante. Então o amor, ele pede passagem. O amor, ele suporta. O amor, ele espera. O amor não se subobedece. O amor não se escandaliza. O amor vai para frente. Mas a gente precisa de tempo. Precisa de tempo para entender por que às vezes o amor se mostra tão adoecido. É o egoísmo, né? Então é o amor que não vai para fora, é o amor que fica para dentro. Eu espero o reconforto, eu espero que os meus caprichos sejam atendidos. Quer dizer, o egoísmo, ele quer ser cuidado, ele não sabe cuidar. Ele quer ser paparicado, ele quer ser mimado, ele não sabe ofertar. Enquanto a gente não fizer o caminho contrário, que muitas vezes são as provas que a gente tem, são os desafios dentro da nossa família, né? A paciência que a gente tem que ter no trabalho, enquanto a gente não transformar esse afeto, essa afetividade que é o amor universal, em obra, a gente vai continuar escandalizando a nossa própria consciência. A gente vai continuar tendo medo da sociedade, a gente vai continuar acreditando que o mal prevalece. A gente começa a ter crenças que debilitam a nossa capacidade de ir, debilitam o nosso enfrentamento. A gente fica frágil. Então o amor não é só uma filosofia de revistinha. O amor é uma prática real, né? Só que o amor é um sentimento que tem que ultrapassar barreiras. Eu não posso esperar ser amada. Quantos de nós hoje sofremos por causa das carências? Quantos de nós precisamos entrar em medicação psicotrópica, moduladores de humor, estabilizadores de humor, porque a gente está com carência desse afeto? Santo Agostinho nos fala que carência é a necessidade de dar. Legal, né? Quando a gente está carente de algo, não é porque a gente precisa receber alguma coisa. É porque o nosso espírito chegou no momento de ofertar alguma coisa. Se você é um professor, um educador, não entra na sala de aula de qualquer jeito. Se conecta com um bom pai, se inspira na alegria de dar algo muito bom, né? E usa a sensibilidade para educar o raciocínio, mas para educar a emoção. Se você é um funcionário público, que a gente sabe que muitas coisas na regra são bonitas, mas na prática nem sempre funciona, tenha a paciência amorosa de saber que você tem que fazer o seu melhor, mesmo que o seu companheiro do lado esteja sabotando a empresa, sabotando o Estado, sabotando. Se a gente não fizer aquilo que nos compete com a sabedoria que é a inspiração do amor, que ele suporta, ele enfrenta, nós perdemos a esperança com as coisas. Vocês imaginam a vida sem esperança? Aquele que não espera nada melhor, aquele que não espera que a vida se transforme, que não sabe que o amanhã é uma regeneração, ele não consegue, ele sucumbe. Então vamos juntos. Né? Faça o seu melhor, tá bom? Você está em casa, vai cozinhar para o seu marido, vai cozinhar para a sua esposa, vai preparar a papinha do seu filho. Por favor, faça com amor, não reclame. Né? Está cansado? A gente entende que cansaço bate na porta, não é? Mas esquece um pouco o cansaço e lembra do carinho, do porquê que você está fazendo aquilo. Então, o tom que nós fazemos, a gente desperta. Só para fechar a ideia. Então, Oscar Schindler começa como um ganancioso querendo ganhar dinheiro à custas de um trabalho escravo. Mas o amor vem. E vence as barreiras dessa ignorância. E ele é tocado de compaixão. E quando ele é tocado de compaixão, ele abre mão dessa ganância e ele passa a contribuir para aqueles que sofrem. Não foi assim com Paulo de Tarso? Não foi assim com Maria de Madalena? Não foi assim com o próprio São Francisco de Assis? Quando a gente se depara com a dor de alguém, às vezes a ilusão que a gente está vivendo do fácil se quebra e a gente passa a contribuir. Porque na vida, ou a gente fica no título de sofredor ou de colaborador. Não tem outro caminho. Ou a gente fica lá, perdendo tempo, sofrendo, amargurando, como sofredor, ou a gente para de reclamar, que a gente fala muito dessa situação,
E a gente começa a contribuir onde a vida nos chamou a viver. Tá bom? A gente não precisa estar numa casa religiosa, a gente tem que estar no mundo. Muito obrigada. Um ótimo dia. Vamos juntos? Por favor, silêncio. Desliga a campainha do celular e agora se entrega ao trabalho que você veio buscar. Vamos exercitar a nossa fé. Um ótimo dia. Obrigada.